Bom dia, olá amigos, voltando aqui com mais uma aula. Hoje vamos estar falando sobre robótica industrial. Mais uma aula para o Senai aí, né? Primeiramente, meu mini currículo, vou passar um pouco à frente para a gente ir direto ao que interessa, né? Então, robótica industrial, tipos e funções, né? Tipos e funções de robôs, né? Na indústria, né? Articulados, cartesianos, cilíndricos, polares, escara, delta, colaborativos, que tem muito a ver com o volume de trabalho dele, plano de trabalho, né? Então, os tópicos dessa apresentação são a apresentação de definição, um glossário para equalizar o vocabulário da turma, aí passar aos tipos de robôs, falar um pouquinho de linguagens de programação, bem típicas, né? Conclusão, uma bibliografia indicada. Então, por definição, a robótica industrial é um campo da engenharia onde nós lidamos com o projeto, construção e utilização de robôs em ambientes de fabricação e produção industrial. Tais robôs, né, são amplamente utilizados em diversas aplicações, desde a montagem de produtos até a embalagem e a paletização de mercadorias, visando sempre velocidade, precisão e, mais que tudo, segurança. Então, primeiro imagem que aparece no robô aí é um robô industrial de 6 graus de liberdade. A gente vai explicar o que são graus de liberdade. Então, à primeira vista, ele tem uma base, né? Tem as coordenadas da base. Ele é formado por juntas e elos, né? Então, tem uma parte mecânica muito importante aí, né? Que vai fazer com que ele tenha a liberdade de rotacionar e transladar, né? Então, vamos passar aqui ao glossário de termos técnicos para equalizarmos aí o vocabulário da disciplina, da unidade curricular no caso, né? Então, o que são elos? Elos são elementos estruturais rígidos que, ao serem conectados entre si através de juntas, formam o manipulador mecânico. Seria a mão do braço mecânico, né? Do braço giratório. Encoder é um transdutor, né? Um transdutor converte energia, né? Mecânica em elétrica, vai, no caso aqui, converter posições lineares e de rotação para dados digitais, né? Porque tudo para o computador é digital, né? No caso da robótica, a sua cinemática e dinâmica já é conhecida há muito tempo. O que possibilitou foi o avanço da eletrônica. Então, para o computador, para o algoritmo, para o software, tudo vai ser matrizes e vetores, né? Para indicar a posição, para onde eu quero ir e onde eu estou, né? Ferramentas, então, são os efetuadores propriamente ditos, né? Que tem como função uma ação ou trabalho sobre uma peça, sendo relacionadas principalmente a operações de processamento e controle de qualidade. Grau de liberdade, então, é o número mínimo de variáveis independentes de posição que precisam ser especificadas para se definir inequivocamente a localização de todas as partes de um mecanismo. Então, se eu preciso que ele se movimente em coordenadas polares, eu preciso ter essa liberdade de rotação. Se eu preciso que ele translade, eu preciso ter essa liberdade de translado. Então, isso é um grau de liberdade. Garras são efetivamente os efetuadores à mão, né, capazes de realizar a apreensão de objetos, visando operações de movimento e manipulação, tais como solda e prensagem, né? Junta é uma articulação que vincula dois elos adjacentes, permitindo a utilização de movimentos de rotação ou translação. Então, passando à frente aqui, vamos ver os tipos de robôs empregados na indústria. Então, existem vários tipos de robôs, claro, né? Cada um com suas próprias características e funções. E aqui vamos citar alguns exemplos. Os articulados, que são robôs com vários braços, que se movimentam em torno de juntas giratórias, permitindo que eles sejam altamente flexíveis e capazes de executar uma ampla gama de tarefas. Frequentemente utilizados em aplicações de solda, como havia mencionado, pintura, montagem e na movimentação de materiais.
Robôs cartesianos, também conhecidos como robôs de movimento linear, né, como o próprio nome diz. Tem 3 eixos de movimento lineares, né, o x, y, z, que se movem ao longo de eixos cartesianos. E são indicados para tarefas que exigem precisão e repetibilidade, como cortar, perfurar e posicionar objetos. Então aqui tem um exemplo do robô cartesiano. Eu usei uma foto aqui adaptada da Zebra Brown Boveri, que é um grande fabricante de robôs. A gente percebe aqui o volume dele, né? Esse cubo. Então, basicamente, a gente pode caracterizar, classificar o robô também por esse volume de ação dele, né? Ele só translada, né? Em termos de movimento. Logicamente, a garra aqui vai pegar o objeto, ela vai ter um comando para apertar, prensar, né? Então, temos também robôs polares, que são robôs com braços que se movem em torno de um eixo polar, né? Quando a gente fala polar, remete a ângulo, né? Permitindo uma grande liberdade de movimento. Então, eles são frequentemente utilizados também na pintura, soldagem e polimento. Os famosos robôs SCAR aqui, né? Que são robôs com 2 braços, que se movem em plano horizontal, permitindo uma alta precisão em tarefas de montagem e manuseio. Robôs deltas, que são robôs com 3 braços, que se movem em uma estrutura triangular, permitindo alta velocidade e precisão em aplicações de embalagem e paletização. Os cobots, né, os robôs colaborativos, que são robôs projetados para trabalhar em estreita colaboração com seres humanos, compartilhando o mesmo espaço, realizando tarefas em conjunto. Seriam braços robóticos, onde o ser humano também vai estar atuando junto no mesmo espaço. Então, são frequentemente utilizados em aplicações de montagem, inspeção e embalagem, onde a interação homem-robô pode aumentar a eficiência e a segurança. Então, aqui temos um robô de coordenadas cilíndricas. Então, a gente repara bem aqui no volume de ação dele, né? Ele translada em 2 eixos e rotaciona, né, num ângulo aqui de, digamos, 120 graus até menos 150, né? Ou 150, menos 150, por exemplo. Robô de coordenadas esféricas, esse sim, ele tem um volume de ação totalmente esférico, né? Transladando e rotacionando praticamente em todas as direções. Robô tipo SCARA, né? Ele tem basicamente uma função de rotacionar, né? E de transladar e prensar ou pegar a peça. Essa sigla SCARA, ela significa Selective Compliance Assembly Robot Arm, que em português pode ser traduzido como braço robótico com conformidade seletiva de montagem. Tais robôs são uma categoria de robôs industriais, né, que possuem braços articulados com movimentos precisos e rápidos, permitindo realização de tarefas de montagem, manuseio, embalagem, entre outras. Unitização, né? A característica de conformidade seletiva refere-se à capacidade dos robôs de se moverem com precisão em um plano enquanto permanecem rígidos em outras direções, tornando ideais para tarefas de linhas de produção. Temos aqui o robô articulado, também cujo volume de ação dele é uma esfera, também praticamente de menos 150 a mais 150 graus, né? Também da ABB, né? O robô paralelo, no caso aqui a gente tem várias articulações aí, né? Ele tem uma base que ele pode articular, se mover, né? E vamos falar um pouquinho agora das linguagens de programação. São bem específicas de cada fabricante, porém a gente pode encontrar alguma similaridade, porque o que tem que fazer é declarar a posição inicial, a posição final e o que ele tem que fazer. Basicamente, traduzir, né? Depois para a linguagem de cada fabricante, mas o algoritmo permanece o mesmo, né? Então a gente tem a linguagem de programação do fabricante KUKA, esta é uma linguagem de programação desenvolvida pela empresa alemã KUKA Robotics, amplamente utilizada em robôs industriais, baseada em um modelo de programação de blocos.
com uma interface gráfica intuitiva, né, que permite aos usuários criar e modificar programas com facilidade. Eu diria que seria uma linguagem até alto nível, né? Temos também a linguagem de programação ABB, da Zé Brown Boveri, que é uma outra linguagem de programação popular em robótica, desenvolvida pela ABB Robotics, baseada em um conjunto de instruções em linguagem natural e é muito fácil de aprender e usar. Tem a linguagem de programação Fanuc, uma linguagem de programação desenvolvida pela japonesa Fanuc, utilizada em seus robôs, baseada em uma linguagem de programação aí sim de baixo nível, né? Significa que os usuários precisam ter conhecimentos avançados em programação para utilizá-la com eficiência. Aqui aparece também uma outra linguagem, a Yaskawa, que é uma linguagem também japonesa, da empresa Yaskawa, baseada em uma linguagem de programação de blocos também, já deixando um pouquinho mais de alto nível, né? Uma interface gráfica fácil de usar. Então, a linguagem de programação Universal Robots também é uma linguagem de programação desenvolvida pela empresa dinamarquesa Universal Robots e é usada em seus robôs industriais, baseada em um modelo de programação de blocos com uma interface gráfica intuitiva, permitindo aos usuários criar e modificar com facilidade os programas desenvolvidos. Então, vamos dar um exemplo aqui. Para escrever um programa na linguagem Fanuc, por exemplo, para movimentar o braço robótico para as coordenadas 2, 3, 5, partindo da 0, 0, 0, né, e pegar no objeto. Então, a gente tem que fazer os seguintes passos. Primeiro, o algoritmo, passo a passo. Definir as coordenadas do ponto de partida, definir as coordenadas do ponto que o robô deve se mover, configurar o robô para pegar o objeto e movimentar o robô até o ponto de destino, configurando o robô para soltar o objeto. Basicamente isso a gente vai ver para duas linguagens como de comparar. Então aqui, ó, o programa inicial para mover o robô, coordenadas 2, 3, 5 para objetos. Aqui é apenas um comentário, né? Aqui se declara o ponto inicial, aqui também outro comentário, definindo as coordenadas. Na linguagem da Fanuc, o ponto inicial é JP1. Então ele já entende que é para movimentar para o ponto inicial, já pré-determinado. Ponto de destino, comando LP2. Então a gente configura o ponto de destino. E vamos configurar o robô para pegar o objeto. Então, comando CNT, ativa a garra do robô. Wait, espera 1 segundo para a garra se fechar. Depois vamos movimentar para a posição 2, movimentar o robô para o ponto de destino. Configurar o robô para soltar o objeto. Desativar a garra, comando CNT. E wait, esperar. Tá. Então está aqui. Isso para Fanuc. Na linguagem da Kuka, como é que ficaria isso aqui, ó? Eu colocaria aqui também a posição inicial, posição final, posição 1 e 2. O comando PTP home, movimento robô posição inicial. Comando lim, movimento posição de origem. Depois configurar o robô para pegar o objeto. O comando grip, ativar a garra e wait. Movimentar o robô para a posição de destino, limpo posição 2, né? Grip de novo, segurar, esperar 1 segundo para a garra abrir. Então basicamente é o mesmo algoritmo, só que linguagens diferentes, mas bem similares, né? Então a gente tem sempre que declarar a posição, para onde a gente quer ir, para onde a gente vai, e o que quer fazer. Então o robô se move de posição 1 para posição, ativando a garra para pegar, né? Então, conclusão. Quanto à empregabilidade, a robótica industrial é um campo em crescimento e a demanda por robôs industriais está aumentando em todo o mundo. As empresas buscam automatizar suas linhas de produção para aumentar a eficiência e reduzir os custos de mão de obra. Com isso, a empregabilidade de engenheiros especializados em robótica industrial é alta e tende a aumentar ainda mais no futuro. Eu ressaltaria aqui também a segurança, né? Bibliografia, eu citei o Vitor Ferreira Romano, Maxwell Dutra, Robótica Industrial, Aplicação na Indústria e Manufatura de Processos. Obrigado.